Agora, falar com vocês um pouquinho sobre o profissional liberal. Primeira coisa que é importante vocês entenderem. Vocês viram minha camisa, gente? Olha, toda furadinha, parece que eu fui na guerra. Olha só, falar do profissional liberal é dizer que eu tenho uma dupla possibilidade. O profissional liberal é aquele que a gente costuma chamar de profissional intelectual, aquele profissional que tem uma formação específica, que tem uma lei regulando a sua profissão. É, por exemplo, o caso do advogado, do contador, do médico, do psicólogo, nutricionista, toda essa galera que tem uma regulamentação própria, que tem uma formação de ensino superior. E aí, falar desse profissional liberal é falar de duas possibilidades trabalhistas. Eu posso ter um profissional liberal autônomo e eu posso ter um profissional liberal empregado. Olha só, eu sou advogado e eu exerço a minha advocacia por conta própria. Eu exerço a minha advocacia com autonomia. Ninguém manda em mim. Eu não trabalho quando os outros querem, eu trabalho quando eu quero. Eu dou preço no meu serviço, eu não tenho horário. Ninguém manda em mim. Eu sou um advogado autônomo. Por outro lado, seria possível que uma instituição qualquer me contratasse enquanto advogado para ser empregado na empresa. E aí, veja, o que eu quero destacar para vocês é que o simples fato de eu ser um profissional liberal, um profissional intelectual, não descaracteriza por si só o vínculo de emprego. Vai depender da situação fática envolvida nessa relação. Se eu verificar que estão presentes os 5 requisitos do vínculo de emprego, nada impede que esse profissional liberal seja empregado. E, inclusive, ele vai ter toda uma regulamentação trabalhista própria, né? Normalmente, os profissionais liberais empregados têm jornada diferenciada, normalmente tem piso salarial, tem adicional de hora extra diferente, né? Tem uma série de regulamentações que vão proteger esse empregado e normalmente vão até mesmo mitigar um pouquinho a subordinação, no sentido de dizer, olha, não pode o chefe, né, ainda que seja o empregador, dar uma ordem no sentido de que o profissional liberal faça A ou faça B, se isso for infringir as normas da profissão dele, né, o seu código de ética. Então, essa é a ideia do profissional liberal, tá, pessoal? É totalmente possível que ele trabalhe como empregado, assim como é possível que ele trabalhe com autonomia, que vai caracterizá-lo como autônomo, né? Avulso, pessoal. Temos aqui o avulso, que é um trabalhador muito peculiar, é um trabalhador que tem a sua mão de obra intermediada, o avulso tem a sua mão de obra intermediada por meio do órgão gestor da mão de obra ou por meio do sindicato. Eu tenho intermediação porque o avulso não vai ter um vínculo de emprego diretamente com o tomador, assim como também não vai ter vínculo de emprego diretamente com o ógmo. Por outro lado, a Constituição Federal diz para a gente que ao avulso é garantido todo o direito que for garantido aos demais empregados, né, aos empregados, efetivamente. Então, a presença desse intermediário é para, primeiramente, possibilitar um cadastro e um sorteio de quem vai prestar serviço, em que momento, e também fazer os cálculos e repasses das verbas trabalhistas. O ógmo, órgão gestor da mão de obra, intermedia, muito cuidado com o verbo mediar, intermediar, né, pessoal? Ninguém media, todo mundo medeia, ninguém intermedia, a gente intermedia, tá certo? Então, o ógmo intermedia a mão de obra do trabalhador portuário, ok? Trabalhador portuário, tem uma legislação própria que vai regulamentar o serviço nos portos do Brasil, enquanto o sindicato intermedia a mão de obra do avulso não portuário, dos demais trabalhadores avulsos, tá certo? Olha só, o avulso não tem pessoalidade e, além disso, ele presta serviço de forma eventual. Imagina, por exemplo, um navio está chegando no país
e ele vai ficar ancorado, por exemplo, no Porto de Santos durante uma semana para fazer, para descarregar o produto que ele está trazendo. Não faz sentido ter que contratar empregados por uma semana. Ele vai contratar, então, avulsos que vão ser sorteados lá pelo órgão gestor da mão de obra, que vai zelar, dentre outras coisas, pela igualdade entre esses trabalhadores avulsos, né? A gente tem que entender que nos portos ficam inúmeros avulsos aguardando serem chamados por um empregador avulso, né? Não existe empregador avulso, tá, pessoal? Estou usando aspas para que vocês entendam, mas um tomador avulso do trabalho que vai precisar daquela mão de obra por um determinado tempo. E aí eu disse para vocês que a Constituição, lá no artigo 7º, inciso 34, prevê igualdade de direitos para os avulsos. Como é que isso vai acontecer? No momento em que o empregado é chamado, melhor, no momento em que o avulso é chamado a prestar o serviço por um determinado período de tempo, são calculadas todas as verbas devidas. É calculado o 13º daquele período, o FGTS, as férias, o terço de férias, e aí o empregado recebe tudo aquilo de uma só vez. Também vai ter, como eu disse, FGTS e Previdência Social também, né? Enfim, todos os direitos do trabalhador empregado são garantidos também ao avulso. Aqui eu trago para vocês a lei que regulamenta os avulsos portuário e não portuário.